Olá, senhores e senhoras X. Eu sou o Lucas Teixeira, acadêmico em cibersegurança, graduado no programa Capaceta Brasil em Ciência de Dados pela Agência de Inovação da UES. Dando continuidade ao primeiro vídeo, na verdade, né? Vai ser no segundo, dessa série em que a gente vai criar um modelo de IA com foco em aprendizado de máquina para fazer detecções de ataques em redes Wi-Fi. Então, pessoal, antes de iniciar a coleta, eu vou criar aqui a nossa pasta de arquivo, né? Então a gente precisa ter essas pastas aqui, tá? Nesse formato, a gente poder ir trabalhando nelas. Vou dar uma instrução aqui para esse modelo para criar para mim, né? Então ele vai me pedir autorização, né, para executar. Então, galera, a gente vai fazer essa coleta usando o AreaDup. Tá? É uma dessas ferramentas do Switch Crack NG, né? Que a gente usa para fazer quebra de handshake, por exemplo. Então, o AreaDup é usado para captura de pacotes de frames bruto 802.11, né? Padrão aí do nosso querido Wi-Fi. E é particularmente apropriado para coletar vetores de inicialização web com o intuito de usá-los com o Wirecrack NG. Se você tem um receptor GPS conectado ao computador, o AeroDup NG é capaz de registrar as coordenadas dos access points encontrados. Olha isso, pessoal. Com o receptor USB, a gente consegue detectar a localização daquele roteador. Olha que massa. Suplementamente, a AeroDup cria um arquivo de texto também chamado DUP, contendo os detalhes de todos os access points e clientes vistos. Tá aqui um pouquinho da documentação, né? Salva somente viés capturado. Usa GPSD. Prefixo do arquivo dump. Grava todos os belcons em arquivo. Belcons é a sondagem que os roteadores faz, né? Dizendo, olá, tô aqui, por exemplo. Essa analogia, né? Interessante aqui essas flags aqui, ó. Mostra traços de utilização em segundos. Apresenta as estatísticas EC, CTS, RTS. Esconde estações conhecidas pelo SHOWAC. Tem opções de filtro também. Filtros APs pela criptografia. Dá pra filtrar pela máscara de subrate. Ó. Traço A, filtro clientes não associados. Ó. Então pode aparecer dispositivos, né? Clientes. Por exemplo, um smartphone que não está conectado, associado a um AP, a uma rede, a um access point. Então essa é a carinha dele, pessoal. Dicas de uso aqui, ó. Qual o significado dos campos apresentados? Então a gente gosta muito de documentação, beleza, pessoal? Então nesse vídeo vai estar aí o link da documentação do AreaDup, tá? Para vocês darem um pulo lá e dar uma considerada na documentação. Então o AreaDup mostrará uma lista de access points detectados e também uma lista de clientes conectados, estações. Aqui está um exemplo de captura de tela. Então a gente tem aqui o endereço MAC, né, o BSS ID.
PWR aqui a gente tem potência do sinal, né? Os BEL, como a gente já falou aí, né? Vamos ver que esse daqui tá gritando muito. A gente tem aqui a frequência, a faixa de frequência, né? Os canais. Inclusive aqui eu tenho alguma coisa enrolando já. O tipo de autenticação desse aqui significa que ele usa senha. Aqui a gente tem encriptação, ó, tem uma rede aberta aqui, olha isso. Então esse camaradinho aqui, ó, tá sem senha, tá? Esse aqui utiliza app. Que é uma criptografia já antiga, né? A gente estava utilizando. Na verdade é o tipo de cipher aqui, né? A criptação vem essa, WPA. É bem antigo, pessoal. A gente está na versão já 2, é utilizada, mas já tem a versão 3, né? Só que por motivo de compatibilidade, a gente vê muito mesmo WPA 2, né? Aqui é o tipo de senha, pessoal. Que a gente precisa falar para vocês, autenticação. Aqui é o tipo de cipher, né? De criptação. E aí a gente tem o nome do SSID, o nome daquela rede, tá? Então esse endereço MAC aqui ele é único, tá, pessoal? Poderia cada um desses clientes aqui colocar o mesmo SSID. Imagina, todo mundo com o nome TED, mas os endereços MAC diferentes, tá? E aqui a gente tem as estações, né? Pacotes perdidos. Probes é o dispositivo buscando aí, né? Anunciando aí, procurando um access point, tá? Ó, a primeira linha mostra o canal atual, tempo de execução decorrido, data atual e opcionalmente um aperto de mão, handshake, WPA, WPA2. Foi detectado. No exemplo acima tem um handshake aqui, ó. Então a gente foi capturado o handshake dessa rede aqui, ó. Tá? Inclusive, essa mesma rede aqui, ó, mostrava esse cliente aqui conectado. Ele estava procurando o TED, ó, essa rede aqui. Isso aconteceu, o AeroDump estava lá ligado, escutando, ouvindo, né, o listening. E aí ele capturou esse aperto de mão, tá? E aí depois levaria pro primo dele, ou o irmão mais forte, o irmão mais velho, o hard crack, para quebrar, ou seja, utilizar brute force. Então o BSSI de endereço MAC do access point. Na seção cliente, um BSSI com not associated. Já falei certo? Significa que o cliente não está associado com qualquer AP. Nesse estado desassociado, ele está procurando por um AP para conectar-se. Aí imagina, você criou um gêmeo maligno clonado do jeitinho que esse cliente está procurando. PWR, pessoal, é nível de sinal apresentado pela placa. Seu significado depende do drive, mas quanto maior o sinal, mais perto você fica do AP. Ou estação. Ah, se o BSSI de PWR for -1, então o drive não suporta relatório de nível de sinal. Se o PR for para um número ilimitado de estações, então isso é para um pacote que veio de um AP para o cliente. Mas as transmissões dos clientes estão fora do alcance de sua placa. Entendeu, pessoal? Por isso que depois avançaria para um sniff, né? E aí, o que significa que você está escutando somente metade da comunicação. Se todos os clientes tiverem PWR como -1, então o drive não suporta relatório de nível de sinal. RXQ, qualidade de recepção, medida pela porcentagem de pacotes, quadros de dados e de gerenciamento recebidos com sucesso nos últimos 10 segundos. Logo abaixo tem uma explicação mais detalhada, mas é interessante aqui, ó. Que esses quadros de gerenciamento fazem parte ali, né, do controle. Belcos, número de pacotes de aviso enviados pelo AP. Cada access point manda por volta de 10 Belcon por segundo, na velocidade mais baixa. Então, geralmente, eles podem ser pegos bem de longe.
Aqui, número de pacotes de dados capturados. Se for WEP, né? WEP, contagem única de VS, incluindo pacotes de difusão de dados. E aqui, esse parâmetrozinho aqui, a gente tem número de pacotes de dados por segundo medido nos últimos 10 segundos. CH é o número do canal capturado a partir dos pacotes B1. Às vezes, pacotes de outros canais são capturados mesmo se o AirDup NG não estiver saltando canais, por causa da interferência de rádio. Existe aquela questão de sobreposição de canal, né, pessoal? MB, velocidade máxima suportada pelo AP. Se MB for igual a 11, então é 812.11.b. Se MB for igual a 22, é B+. Velocidade maior são 802.11g. Então, ENC, né, é o algoritmo de criptografia em uso. OPN sem criptografia. EP é igual a EP ou maior. Não há dados suficientes para escolher entre EP e WPA2. O EP sem o ponto de interrogação indica o EP estático ou dinâmico. E EP ou WPA2, TKIP ou CCMP estiver presente. Na verdade, o EP sem o ponto de interrogação indica EP estático ou dinâmico, né? E WPA, WPA2, se TKIP ou CMP estiver presente. Tá? Então, CIF é a cifra detectada, uma dessas cifras pode ser CCMP, WRAP, TKIP, WEP, EP40, EP101, enfim. Não é regra, mas TKIP é tipicamente usado com WPA e CCMP. É tipicamente usado com WPA2. AUT, o protocolo de autenticação usado, um desses pode ser MGT, WPA2 usando o servidor de autenticação separado, SKA, que é a chave compartilhada para o app, ou PSK, que é a chave pré-compartilhada para WPA e WPA2, ou OPN, aberto para o app, né? Esse tipo de autenticação varia também porque tem a questão das mundo corporativo, né, pessoal? Então, o SSID são chamados SSID, que pode estar vazio se esconder o SSID estiver ativado. Nesse caso, o AirDup tentará recuperar o SSID de respostas de sondagem probe responses e pedidos de associação. Você pode ocultar aqui, né, o SSID. Estação, endereço MAC de cada estação, ou estações procurando um AP. Lost é o número de dados perdidos nos últimos 10 segundos. Pockets é o número de pacotes de dados enviados por um cliente. Probes é o SSID sondagens pelo cliente. Estas são as redes que o cliente está tentando se conectar, se não estiver conectado no momento. Beleza, pessoal? E tem outras informações aqui. Tem uma forma de utilizar ele, ó, o AirDup, tá? Aqui a gente está especificando um endereço MAC do AP. E aqui, pessoal, tá especificando o endereço MAC do cliente, né? E aí você estaria snifando esse cliente específico, né? Não todos naquele AP. Mas beleza, vamos lá. Terminar e pensou e não executou ali. Olha isso. O que ele procurou ali, pessoal? Vamos lá. Então, primeiro eu vou dar aqui um wconfig, né? Vou utilizar essa interface, tá? Tá no modo monitor. Frequência aqui é 2.4 GHz, tá? Vamos utilizar essa interface para fazer a coleta. Então vamos lá. Tudo, AirDup. Vamos dar aqui um help, né?
Beleza. Então, AeroDup. Como a gente não vai escolher uma rede específica, né? Nem um cliente específico, vamos escutar tudo que a nossa interface vai estar capturando, né? Então vamos dar aqui o nome desse arquivo de coleta dados Wi-Fi, tá? Dá esse nome aqui para ela. E aqui a gente vai colocar no formato CSV. E aí tem a questão, quanto tempo a gente vai deixar ele coletando, né? E também, pessoal, tem que entender que a gente não está fazendo hard drive, né? Então a gente não está se locomovendo aqui, vai capturando outras redes, a gente vai capturando, capturando, chega no momento, chega no limite. Apesar de que ele vá recebendo ali, como vocês viram, que os Access Point, né, os AP, eles enviam aqueles belcom a cada 10 segundos, né? Enfim, aí você acaba escutando, capturando belcos que estão vindo aí, né? No cyberespaço. Mas eu vou deixar aí coletando por um bom tempo, porque eu vou ter que dar uma saidinha, pessoal. Tá? Mas por enquanto eu quero só cancelar aqui para vocês verem, ó. Agora a gente pode abrir aqui em Sheets. Que tinha capturado antes, pessoal. Então aqui a gente vai fazer uma importação, tá? Dessa planilha que a gente tem agora na máquina aqui local. A gente carrega aqui. O nome que eu dei foi coleta, né? Faz aonde está mesmo, né? Ter escolhido um local específico para salvar. Aqui. Importar. Então olha aqui, pessoal. Olha que massa. Pouco tempo aí, né? Ele coletou muita coisa, ó. Não vamos usar apenas isso para trabalhar, né? Para treinar a nossa rede neural. Mas é assim que vamos coletar, tá, pessoal? E aí a gente vai ter um arquivo como esse, ó, tá? Um CSV, né? Então aqui a gente tem algumas colunas, né, em linha. Então aqui a gente tem, ó, os endereços MAC. Todos ali também aquela questão do tempo, né? Da hora da coleta, a data e hora. Aqui a gente tem os canais, ó. Dá pra ver que tem muita rede ali na faixa canal 1, ó. Canal 11 também. Lembrando que essa interface ela vai capturar apenas os sinais aí, né? 2 GHz, tá? Essa é a minha interface. A sua pode, você pode estar utilizando uma que capture 5 GHz, né? Então, ó, pessoal, a maioria é tudo sem compartilhado, né? A gente vir lá, computação. Ó, encontrou uma rede aberta aqui.
Ó, WPA2 e WPA também, ó. Vulnerabilidade aí que a gente pode tentar explorar. Aqui a gente tem os Belcons, ó. Ó, essa daqui, por exemplo, tá gritando, pessoal. 141 Belcons, né? A velocidade, speed, tá? Beleza? Então vou deixar aqui rodando, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês aí o AeroDup. Vou deixar a documentação aí na descrição desse vídeo, tá bom? E esse foi o primeiro vídeo da nossa série Inteligência Artificial mais Cibersegurança para Iniciantes. Beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.